Ó, hoje a gente vai ver divisões diretamente proporcionais. O que acontece? Quando eu pego um número e falo para você dividir ele em partes iguais, isso é muito fácil, né? Porque, por exemplo, se eu pego o 300 e falo para você dividir em duas partes iguais, cada uma vai dar 150. Agora, se eu falo para você dividir em três partes iguais, cada uma vai dar 100, beleza? Só que, muitas vezes, a gente precisa dividir em partes que não são necessariamente iguais. Por quê? Por exemplo, imagine que eu monte um negócio. Só que eu e meu sócio, eu investi mais dinheiro do que meu sócio. É muito justo que eu ganhe mais do que meu sócio no momento que a gente for dividir, né? Então, a gente não vai dividir em partes iguais. A gente vai dividir em partes proporcionais ao investimento. Se meu sócio chegou lá e investiu 30% e eu 70%, então 70% do lucro é meu, 30% é dele. Não é uma divisão diretamente proporcional, tá? Não é uma divisão em partes iguais, é uma divisão diretamente proporcional, melhor dizendo. Agora imagine que nós tenhamos aqui não 2, mas 3 sócios, né? E agora, hein? Como é que fica, hein? Sei lá, vamos ver quanto que cada um investiu e dividir em partes proporcionais. Um cara investiu 20%, outro 20% e outro 60%. Então, ó, é justo que 20% do lucro fique com cada um dos dois primeiros e o restante vai ficar com o cara que investiu mais. Deu para entender a ideia da divisão em partes não iguais? Sim? Deu para entender? Agora vamos ver como é que a gente faz isso, ó. Para a gente conseguir fazer uma divisão ali, ó, em partes diretamente proporcionais, a gente tem que lembrar simplesmente que a soma das partes tem que ser igual ao total. Olha esse exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para mim ganhar espaço. Divida o número 180 em duas partes proporcionais a 5 e 2. Como que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Eu vou pegar 5 vezes uma constante que eu vou chamar de x, mais 2 vezes a constante x. A soma dessas partes tem que ser igual ao total, e o total é 180. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Eu vou começar a fazer aqui porque ali vai faltar espaço para conta. Então 5x mais 2x é igual a 180. Fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar o x. O x para nós vai ser a nossa constante de proporcionalidade. 5 letras x mais 2 letras x dão quantas letras x? 7 letras x. Tranquilo até aqui? Beleza? Agora, ó, o 7 que está multiplicando, como que ele passa para o outro lado? Dividindo. Então vai ficar 180 sobre 7. Como não dá para dividir 180 por 7, minha constante de proporcionalidade vai ser essa, ó, 180 sétimos. Tranquilo? Para saber qual que é a parte que vai caber ao primeiro carinha, ao que tem 5 partes do total, é só eu fazer isso aqui, ó. 5 vezes 180 sétimos. Aí a primeira parte vai ser 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, fica 0, vai 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. 900 sétimos para o primeiro e para o segundo. 2 vezes a minha parte, a minha constante de proporcionalidade, né? 180 sétimos. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, fica 6, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 360 sétimos. Então, o primeiro carinha vai ficar com 900 sétimos e o segundo carinha, que vai ficar com duas partes no total, vai ficar com 360 sétimos. Deu para entender como é que faz? Deu? Mais um exemplo então, ó. Olha lá. Divida o número 1200 em duas partes proporcionais a 3 e 4. Bora ver? Então, ó, primeiro eu vou pegar 3x mais 4x, então a parte proporcional a 3 mais a parte proporcional a 4 tem que ser igual ao total, aos 1200. Beleza até aqui? Sim? Então bora começar, ó. 3 letras x mais 4 letras x dão quantas letras x? 7 letras x. 7 letras x. É igual a 1200. O 7 está multiplicando, como que ele passa para o outro lado? Dividindo. Então a minha constante de proporcionalidade é 1200 sétimos. Para saber qual é a parte proporcional a 3 e qual a parte proporcional a 4,
é só pegar esses 1.200, multiplicar por 3. Depois esses 1.200 sétimos, multiplicar por 4. Vamos descobrir a parte proporcional a 3. 3 vezes 1.200 sétimos. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 1 é 3. Dá 3.600 sétimos, a primeira parte, que é proporcional a 3. E a parte que é proporcional a 4, 4 vezes 1.200 sétimos. Vamos ver quanto que dá? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4.800 sétimos. Então, essa parte aqui é a parte proporcional a 3 e essa parte aqui é a parte proporcional a 4. Deu para entender como é que faz? Sim, fácil. Mais um, ó. Bora lá. Exemplo 3. Divida o número 2.100 em 3 partes proporcionais a 2, 3 e 5. Bora lá. Mesma coisa, só que agora, em vez de dividir em 2 partes proporcionais a 2 números diferentes, eu vou dividir em 3 partes. Cada uma proporcional a 2, outra a 3, outra a 5. Bora ver? Primeiro passo, eu vou achar a constante de proporcionalidade. Para isso eu vou fazer 2x mais 3x mais 5x é igual ao total, 2.100. Tranquilo até aqui? Sim? Agora continuando. 2 letras x mais 3 letras x dão quantas letras x? 5 letras x. 5 letras x mais 5 letras x dão quantas letras x? 10 letras x. Isso aqui é igual a 2.100. O 10 está multiplicando. Como que ele passa para o outro lado? Dividindo. 2.100 dividido por 10. 2.100 dividido por 10 dá quanto, hein? 21. Hã? Esse 10, esse 0 cancela com esse. 210 dividido por 1, 210. Tranquilo até aqui? Essa é a minha constante de proporcionalidade. Então bora descobrir qual parte dos 2.100 vai ficar com o cara que vai ficar com duas partes do total, né? Então vai ser 2 vezes 2.210. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então o primeiro carinha vai ficar com 420 dos 2.100. Vamos ver o segundo carinha, com quanto que ele vai ficar? É só pegar 3 e multiplicar pela constante de proporcionalidade. 3 vezes 210. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. O segundo carinha vai ficar com 630. E o terceiro carinha? 5 vezes a constante de proporcionalidade. 5 vezes 210. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. O último carinha vai ficar com 1.050. Deu para pegar a ideia? Deu? Então, ó, o cara que vai ficar com a parte proporcional a 2 fica com 420. O cara que fica com a parte proporcional a 3 fica com 630. E o cara que fica com a parte proporcional a 5 fica com 1.050. Beleza?